Olá, seja bem-vindo ao curso online do Hacker Web Gateway. Essa é a nossa videoaula número 4. Eu sou André Pacheco, instrutor da Hacker, e esses são os nossos canais. Utilize-os para obter mais informações sobre esse curso online ou demais soluções da Hacker. Antes de iniciarmos o assunto dessa videoaula, vamos para a nossa revisão da videoaula passada. Abordamos, inicialmente, os tipos de proxies que podemos implantar na ferramenta, que seria o proxy ativo, também conhecido como proxy não transparente, e o proxy transparente. Nos aprofundamos, na videoaula passada, no proxy não transparente e também na segmentação por perfil, autenticando tanto os usuários internos no AWG como integrado o AWG com o Active Directory da Microsoft. Mostramos também como é a implantação da funcionalidade de cota, funcionalidade que pode ser útil para controlar melhor o tráfego web de seus usuários. Esses, então, foram os assuntos abordados na videoaula passada. Quem não assistiu, por favor, assista, tá ok? É pré-requisito para essa videoaula aqui. Vamos, então, ver o que iremos abordar nessa videoaula número 4. Vamos ver nossa agenda. Iremos continuar com a demonstração dos tipos de proxy, falando agora do proxy HTTP e HTTPS transparente. Iremos também ver um outro tipo de proxy muito utilizado para a publicação de serviços de forma segura, que é o proxy SSL reverso. Depois de abordarmos na teoria, iremos partir para a prática, com demonstrações das duas funcionalidades do AWG 1.5. Falaremos também da utilização de cache dentro da ferramenta. Vamos então começar falando com o proxy HTTP transparente. A grande vantagem desse método de proxy é a simplicidade do quesito usuário, pois não há nenhuma necessidade de configuração adicional do seu dispositivo. Ou seja, uma grande desvantagem da utilização do proxy não transparente é que é necessário que o browser do usuário, ou seja, o dispositivo do usuário, conheça o proxy da sua infra de TI. E se você, por exemplo, optar por configurar esse proxy manualmente no dispositivo de TI do usuário, ele, quando for para a sua residência ou quando for para algum outro ambiente, ele vai ter problemas para a navegação, o que não é o caso do proxy HTTP e HTTPS transparente, ok? Como o próprio nome diz, ele é totalmente transparente para o usuário. Outra excelente vantagem é a restrição do famoso Power Users, né? Quem não conhece são aqueles usuários internos que frequentemente realizam tentativas para burlar as políticas de segurança no ambiente de TI. São usuários que realmente têm um certo conhecimento, acima da média dos usuários internos do seu ambiente. Nesse caso, o AWG, utilizando proxy HTTPS e HTTP transparente, ele restringe o acesso desse usuário, ou de todos os outros usuários, como veremos a seguir, posicionando a ferramenta WG de uma forma que obrigue todo o tráfego a passar por ele. Tenho duas ressalvas com relação a esse método, tá? Que é o método HTTP e HTTPS transparente. Primeiro, que a implantação dele é um pouco mais complexa, se você tomando como base a implantação do proxy HTTP e HTTPS não transparente, ok? Veremos que essa complexidade, se for utilizado o Hacker Web Gateway, ela é relativamente pulverizada, ela é relativamente simplificada com a nossa solução. Um outro ponto é a possibilidade de alguns navegadores, principalmente os mais antigos, se comportarem de forma estranha com a utilização do proxy transparente. Porém, desvantagem é essa que pode ser facilmente contornada, mantendo o seu ambiente padronizado e, preferencialmente, atualizado. Então, dessa forma, minha opinião é que eu vejo apenas vantagens, tá? Utilizando o proxy HTTP e HTTPS transparente. Vamos então aqui para o nosso diagrama, o nosso primeiro diagrama, tá? Que é justamente o proxy HTTP transparente. Como é o seu funcionamento? Então temos aqui no nosso diagrama a nossa estação de trabalho, logicamente o nosso DNS, que é serviço indispensável para a navegação web, né? Temos o nosso proxy aqui, o nosso AWG, firewall e, logicamente, a internet aqui. Tá certo? Então, como é o funcionamento do proxy HTTP transparente? Primeiro, logicamente, o usuário abre o browser, e digita um site, por exemplo, www.hacker.com.br. A primeira coisa que a estação irá fazer, diferentemente do proxy ativo, é solicitar
uma tradução de endereço para o nosso servidor DNS, ok? O nosso servidor DNS, por sua vez, caso ele não tenha já em cache essa tradução, irá realizar uma consulta externa de DNS, a qual receberá uma resposta e passará essa resposta para a estação. Nesse momento, a estação irá tentar uma conexão direta com a internet, porém o proxy, o AWG, irá interceptar essa conexão. O AWG então irá realizar novamente uma consulta DNS, tá ok? Nesse caso aqui o DNS já tem cache, esse endereço, e por sua vez irá buscar o site na internet. Recebendo a resposta, ele irá fazer um controle interno e irá responder para a estação. Lembrando que a estação não tem ciência de toda a complexidade do ambiente, pois ela não sabe que está passando por um proxy. Quem está virtualmente respondendo a requisição da estação é justamente o site www.acker.com.br. Esse aqui então é o diagrama de utilização básico, logicamente, do proxy HTTP transparente. Vamos ver aqui de uma forma reduzida esse diagrama aqui do proxy HTTPS transparente. A estrutura física é idêntica ao proxy HTTP transparente, tá, ok? Então a gente reduziu aqui o diagrama para melhorar o entendimento. Então entenda que a implementação do proxy HTTP e HTTPS transparente no quesito físico, tá? A implantação física é a mesma. Então vamos lá, ó. Primeiramente a estação ela faz uma requisição diretamente para a internet. Sabemos que o AWG irá interceptar essa conexão. O AWG então irá à internet, irá um site criptografado. O site e o AWG irão trocar certificados e o AWG irá responder à estação. Mas antes disso, há uma troca de certificado. O certificado do AWG. O AWG, então, ele troca o certificado do site pelo seu próprio certificado autoassinado, certo? E a estação, ela irá criticar isso. Por quê? Porque o AWG está certificando um site da qual ele não é autoridade. Então, por exemplo, www.uol.com.br tem o seu próprio certificado, tá, ok? Porém, ele irá trocar esse certificado, pois existe um ataque na conexão aqui do HTTPS. Então, existe uma crítica no browser de erro de certificado, porque o AWG está assinando um site em que ele não é autoridade. Mas aí existe a opção dentro do browser que você pode importar o certificado do AWG como uma autoridade raiz confiável. Ou seja, a estação não irá criticar mais a autoridade do certificado autoassinado do AWG. Tá ok? Então vamos para a nossa demonstração. Iremos demonstrar tanto o proxy HTTP transparente, como também a implantação do proxy HTTPS transparente. Estamos aqui no nosso ambiente, tá? Tive que realizar uma modificação nesse ambiente para poder viabilizar os testes, né? O laboratório de proxy transparente. Como eu falei para vocês agora há pouco no diagrama, o AWG tem que ficar realmente fisicamente entre a estação e a internet e o mundo externo. Então, para viabilizar, tá? Eu alterei o gateway no meu Windows XP para o AWG e os dois estão na mesma rede. Bloqueei o acesso à estação para os protocolos, né? E liberei o acesso do AWG. Então, vamos primeiramente aqui verificar a autenticação do Acker Client. Está devidamente conectado como administrador, tá? Poderia ser qualquer outro usuário. Vamos aqui na rota padrão, vamos dar um root aqui, ó, um root print. Vocês podem ver que a rota padrão do XP é justamente o AWG, tá? Não mais o firewall. Então vamos fechar aqui. Outro item importantíssimo aqui é justamente desabilitar o proxy ativo, né? Do nosso browser, ou seja, o apontamento. Não precisa mais que seja configurado nada aqui no browser. Então vamos aqui no proxy, onde nós realizamos a configuração da aula passada, né? Então temos aqui o nosso IP do Acker Web Gateway. Vamos desabilitar isso, tá? O browser agora vai tentar virtualmente ir diretamente à internet. Vamos fechar aqui, tá certo? Próximo passo. Vamos abrir o nosso Acker Web Gateway. Como nós realizamos testes na aula passada de proxy ativo, então nós temos agora que desabilitar o proxy ativo. Vamos aqui em configurações, parâmetros de configuração, deixa eu maximizar aqui para vocês, serviços, tá?
e tá aqui, ó, habilitar proxy ativo. Nós temos que desabilitar agora essa opção para viabilizar o AWG a tratar o tráfego, né, sem as tags de proxy enviadas pelo browser. Vamos aplicar. O outro item que nós temos que colocar é justamente a estação aqui, né? Temos que filtrar ela aqui. Então vamos aqui em máquinas. O IP dessa estação aqui é 172.16.0.20. 172.16.0.20. Então, vamos colocar aqui, ó. Pronto. Vamos dar um OK e vamos arrastar para cá. Por que isso? Porque eu preciso, né, definir quais são as entidades que vão passar pelo proxy. Tá ok? Os protocolos já estão aqui desde a aula passada, certo? E vamos dar o OK. Vamos aqui agora em informações, usuários conectados. Está aqui, ó, o meu usuário, administrador, está com o meu IP que acabamos de ver, está no perfil bloqueado. Tá? Vamos dar uma relembrada aqui como está o nosso perfil bloqueado. Vamos aqui em perfil bloqueado, HTTP, ele está bloqueando o URL por IP, está bloqueando o site da hacker e está permitindo o resto. Vamos colocar mais alguns outros sites aqui. Ó. Vamos colocar um site aqui, por exemplo, Bitdefender. Tá? Vamos bloquear esse cara aqui também. E vamos permitir o resto, tá ok? Então, vamos lá. Vamos realizar aqui agora os devidos testes, tá? Vamos aqui em iniciar, internet. Vamos primeiro entrar no site qualquer. Opa, entrou, tá? Vamos aqui na Control Center. Vamos olhar aqui informação e sessões web. Então temos aqui, ó, vamos fazer um filtro aqui por URL, vamos colocar aqui o all. E ele já tem aqui, ó, tá, as sessões às 15h32 referentes a essa navegação. Vamos colocar aqui para realizar aqui um refresh nos logs, tá? Essa tela aqui é extremamente importante, é justamente as sessões web dos usuários, tá? Então aqui já não tem mais nenhuma sessão aberta, logicamente ele ficou em branco. Vamos tentar aqui, tá? Um acesso a uma página bloqueada. Olha que bacana. Ele já me deu aqui, ó, você não tem permissão para acessar esta URL. Tem aqui o domínio, temos aqui o usuário. Da mesma forma, tá? Com relação ao proxy ativo, só que com um detalhe, nós não configuramos nada no browser. Tá? O AWG ele está filtrando automaticamente todas as comunicações porta 80 e porta 443, certo? Como eu fisicamente forcei todo o meu tráfego a passar pelo AWG, então a estação ela está sendo filtrada sem ela saber, ou seja, passando por um proxy sem o navegador estar devidamente configurado. Tá? Isso é um avanço muito grande na tecnologia de proxy. Tá ok? Então vamos aqui, ó, verificar uma coisa. Vamos realizar uma alteração aqui dentro. Vamos bloquear tudo, certo? E liberar só o que está aqui. Vamos inverter a ação. Tá certo? Então agora a gente vai liberar a Bitdefender e Hacker e vai bloquear o resto. Tá certo? Vamos realizar os testes aqui. Então o Bitdefender agora vai ter que acessar, certo? Acessou. Vamos abrir aqui o Hacker, que estava bloqueado agora há pouco. Acessou. Vamos acessar agora o site do Google. Via HTTP primeiro. Bloqueou, certo? Vamos tentar via HTTPS. Olha só o que aconteceu. Já está me dando erro do HTTPS, porque eu estou, conforme configuramos aqui, em configuração aqui, ó, em serviço, já estou filtrando o proxy HTTPS, porém, o proxy HTTPS não está devidamente configurado, tá ok? Aqui em aplicação, filtro web, tá? Na aba SSL não está configurado o proxy HTTPS transparente. Por isso que está dando um erro aqui, tá ok? Ele não está acessando. Tá certo? Então, mesmo se eu colocasse o Google dentro do perfil, aqui dentro, ó, vamos colocar aqui. Mesmo que eu colocar aqui
e acessar por aqui não vai dar, tá ok? Não vai dar, não vai acessar. Por quê? Estou indo via outro protocolo, eu estou indo via HTTPS. Então, já demonstramos na prática o proxy transparente HTTP, tá ok? Vocês veem que é complexo a parte física, porém a parte lógica, ou seja, a parte de configuração da solução AWG é extremamente simples, tá ok? A Hacker ela viabiliza uma configuração extremamente simples do proxy transparente. Agora vamos partir para a demonstração do proxy HTTPS. Então vamos lá, ó. Então vamos fechar aqui e vamos configurar dentro de aplicação filtro web na aba SSL o proxy transparente. Qual é o passo aqui que nós temos que fazer? É justamente copiar, tá, um certificado autoassinado, tá bom? Para que haja aquela troca que eu falei na demonstração, tá certo? Então eu subi aqui um servidor, vamos aqui no nosso servidor SRV Lab 1. Então agora, senhores, vamos realizar a importação, tá, do certificado, da chave privada, da nossa autoridade certificadora para o Firewall, para viabilizar justamente a filtragem dos pacotes HTTPS, né, que são por padrão criptografados. Tá ok? Então nós vamos aqui na autoridade certificadora e vamos realizar o backup dela, tá ok? Fazer um backup da autoridade certificadora. Vamos avançar. Vamos pegar somente a chave particular, tá? E o certificado da autoridade. Então vamos colocar aqui dentro de uma pasta. Já temos uma pasta padrão aqui, vamos colocar aqui dentro, tá ok? Vamos avançar. Vamos colocar uma senha. Essa senha servirá para realizar a importação deste certificado e da chave privada para o Firewall. Então vamos concluir aqui. Vamos aqui em certificado. Temos aqui a chave, tá? O que temos que fazer agora? Temos que copiar essa chave para o nosso Windows XP e realizarmos aqui a implantação. Pronto, senhores, estamos aqui com aquele mesmo arquivo e vamos realizar agora a importação deste certificado juntamente com a chave privada para o Firewall. Então vamos aqui, ó, certificado da CA do proxy. Vamos aqui em desktop, colocar aqui o certificado. Vamos colocar aquela mesma senha, tá ok? E vamos dar OK. Certificado carregado com sucesso. O que é o ideal? O ideal é que essa entrada aqui, laboratório.labfw.com, seja apontada para o seu AWG. Porém, dessa forma aqui não vai impactar em nada. Apenas em ambiente de produção, realmente esse apontamento tem que existir. Vamos aplicar aqui, ó. Ele está falando que você não selecionou nenhum analisador de contexto. Vamos então já aproveitar e realizar aqui a instalação prévia do analisador de contexto, tá? Vamos aqui em agentes externos, nova entidade. Vamos colocar aqui, ó, analisador de contexto local, que é o nosso AWCA. Tá certo? Vamos aqui em controle de conteúdo, analisador de contexto. E vamos aplicar. Ele não deu mais a crítica. Tá certo? O AWCA, ele é assunto para a nossa próxima videoaula. Então, teoricamente, temos aqui o nosso certificado já carregado e já podemos realizar a filtragem de forma inteligente aí do proxy HTTPS. Vamos antes explicar a questão de lista de exceções, tá? Essa lista de exceções são sites que não vão passar pela crítica do proxy HTTPS, ou seja, não vão passar por nenhum tipo de ataque do proxy HTTPS transparente. Então vamos aqui só abrir essa lista. Ó. Temos vários sites, principalmente sites de banco. Por vias legais, o equipamento não pode abrir a informação criptografada. Eu posso simplesmente criar outra. Vem aqui listas, lista de padrões de nomes usuais SSL. Então vamos colocar aqui, ó, padrão SSL. Por enquanto vamos colocar apenas um site. Vamos colocar um site aqui, o Google. Só para teste, tá ok? Depois a gente vai retirar para realizar os testes de filtragem. Eu nem vou inserir ele aqui, ó. Vou até tirar novamente, tá? Porque eu não quero atrapalhar os nossos testes. Vamos só aplicar aqui. Eu só estou ensinando como criar uma lista de exceções. Deixa eu só retirar aqui, que eu dei uma cópia. Só
demonstrando como criar uma lista de exceções para o proxy HTTPS. Por que que existe essa lista de exceções? Quando se implanta um proxy HTTPS em um ambiente, tá ok? Na verdade, ele vai criticar tudo que não estiver dentro dessa lista aqui, tá certo? Ou seja, não vai passar por filtragem. Mas vamos aqui agora testar realmente a filtragem, tá ok? A gente está aqui em bloqueado, HTTP, HTTPS, e temos aqui o Google, tá? Que nós realizamos os testes aqui, ó, e ele estava barrado. Vamos dar um F5 aqui, então. Ele está dando aqui um erro, tá? O erro de certificado, o que é normal, porque ele está tentando se passar pelo site do Google, alterando o seu certificado, tá certo? Vamos clicar aqui, ó. Então vamos aqui, ó, informações de certificado, tá? Detalhes, caminho de certificação. Vamos aqui em copiar para arquivo, avançar. Vamos avançar, colocar um nome aqui para esse arquivo. Mas primeiro deixa eu colocar aqui dentro do desktop, tá? Colocar ele aqui na parte desktop, avançar, concluir. Ok. Vamos minimizar aqui. Está aqui o certificado, tá? Vamos instalar esse certificado. Vamos avançar. Aí temos aqui a opção de selecionar automaticamente ou colocar todos os certificados no armazenamento a seguir. Vamos marcar aqui porque ele tem que ficar em um determinado local. Ele tem que ficar aqui, ó, autoridade de certificação raiz confiáveis, tá certo? Vamos marcar, vamos avançar e vamos concluir. Ele vai dar esse erro, tá ok? De erro de SHA-1, não tem problema. Ele é só um aviso mesmo e vamos dar o sim. A importação obteve êxito. Pronto. Conseguimos acesso aqui, ó, sem nenhuma crítica, tá, ao nosso certificado autoassinado, tá certo? Então, se a gente quiser bloquear agora, tá? Vamos acessar aqui agora o Facebook, www.facebook. Pronto. Está bloqueado, porém ele está em HTTP, né? Muitos usuários mais avançados fazem isso, né? Coloca o S aqui. Só que agora ele está bloqueado. Tá ok? O AWG ele bloqueia sites HTTPS, tá ok? O que é o esperado dele. Se você quiser liberar, é só você vir aqui e liberar, tá certo? Só que eu não quero liberar, por exemplo, o canal inteiro do Facebook. Deixa eu colocar aqui só para a gente testar e ver se está funcionando, tá ok? Facebook, escrevi errado. Vamos colocar aqui novamente, Facebook, ok? Vamos dar um F5 aqui na nossa página. Temos aqui o nosso Facebook, tá? Assim, virtualmente liberado. Por que que está acontecendo aqui? Possivelmente aqui é erro de resolução de DNS, tá ok? Ou existe domínios aqui, subdomínios dentro do CSS que não está liberado, porque no nosso perfil está bloqueando tudo, está liberando só esse domínio aqui. Existem outros domínios do Facebook, tá? Que estão sendo bloqueados, obviamente. Então vamos inverter então. Vamos fazer assim, ó. Vamos bloquear apenas o Facebook e liberar o resto, né? Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero liberar apenas um canal específico do Facebook, tá? E o resto eu bloqueio. Então vamos criar uma nova lista, tá? Uma nova lista aqui, ó, lista de padrão de busca. E eu quero liberar, vou colocar aqui canais Facebook. Quero liberar o canal HackerSec. E vamos dar o OK aqui. Inserir. Vou colocar isso aqui na frente do geral, porque eu quero permitir esse camarada. Vamos ver o que vai dar, tá? Facebook/HackerSec. E temos aí o nosso canal da Hacker, tá? Passando pelo nosso AWG. Tá? Então, com o proxy transparente, ele te dá uma mobilidade, uma flexibilidade bem maior do que com o proxy ativo, tá? Onde no proxy ativo eu só libero ou eu bloqueio um domínio, principalmente com relação a HTTPS. No proxy transparente HTTPS não, eu posso ir a nível de variáveis dentro da URL, tá ok? Se eu vier aqui tirar o HackerSec, ele já me deu erro aí de HTTPS, devidamente bloqueado, tá? Isso é uma forma inteligente de se trabalhar com um proxy. Então vejam que nós bloqueamos o Facebook por completo e liberamos apenas
o canal do Hacker Security, correto? Ou seja, dessa forma a gente consegue trabalhar de uma forma bem segmentada com relação ao bloqueio de HTTPS, algo impossível com relação ao proxy ativo, no que diz respeito ao protocolo criptografado HTTPS, tá ok? Então, toda essa modificação com relação à alteração do gateway do nosso Windows XP para o AWG não é feita de forma alguma dentro de um ambiente de produção real, tá certo? No ambiente de produção real é feito o AWG como uma bridge, passando fisicamente os pacotes por dentro dela, de forma transparente para todos os hosts da rede, tá ok? Essa modificação que fizemos aqui, apenas alterando o gateway do Windows XP, é apenas para possibilitar os testes dos laboratórios de uma limitação dentro do nosso ambiente de virtualização, tá ok? Então fica esse esclarecimento. Então vamos dar continuidade com os demais assuntos dessa videoaula. Terminamos aqui a nossa demonstração do proxy HTTP e HTTPS transparente. Iremos falar agora sobre o proxy SSL reverso. O proxy SSL reverso é uma VPN que liga o cliente externo ao AWG, utilizando o protocolo SSL, que é amplamente suportado por navegadores, tá? Leitores de e-mail, terminais, tá ok? E devido a esse suporte nativo, não há necessidade alguma de instalação de software adicional por parte do usuário. Qual é a principal função, então, do proxy SSL reverso? Existem em ambientes de TI aplicações legadas, tá? Que não suportam acesso criptografado. Então, o proxy SSL reverso do AWG, ele possibilita publicar serviços para a internet criptografados entre cliente e AWG, e o AWG entre a aplicação é um acesso limpo. Então, por exemplo, um usuário externo quer acessar uma aplicação que está dentro de www.acker.com.br em uma porta específica. Ele então vai acessar via browser, numa porta específica, o AWG, tá ok? Isso de forma criptografada. O AWG então irá solicitar ao servidor mesmo da aplicação, e o servidor da aplicação irá responder ao AWG de forma limpa, tá? Ou seja, não criptografada, não há nenhuma alteração nas configurações da aplicação. E o AWG então responde por dentro da VPN, tá? Estabelecida entre o cliente e o AWG, o acesso. Então, o cliente ele tem a sensação de estar acessando a aplicação de forma limpa, tá ok? Porém, ele está dentro de uma VPN. Esse é o funcionamento do proxy SSL reverso. Iremos então realizar uma demonstração dessa funcionalidade que é excelente, principalmente para aplicações legadas, tá ok? Então vamos lá. Estamos aqui novamente no nosso ambiente virtual. Iremos realizar uma demonstração de como configurar o proxy SSL reverso. Não iremos nos alongar muito com testes, apenas irei demonstrar como realizar uma configuração básica desse serviço. Então vamos lá, vamos criar um servidor de aplicação fictício e iremos fazer a configuração. Então o objetivo aqui é apenas demonstrar como realizar uma configuração básica, logicamente, do proxy SSL reverso. Vamos então aqui na Control Center, vamos primeiramente no AWG, tá ok? Depois temos que ir no Acker Firewall para realizar algumas configurações de NAT e também regras de filtragem, permitindo o acesso à porta que a gente vai escolher. Então vamos aqui, vamos aqui em máquina, vamos escolher, colocar uma máquina qualquer, SRV app web, essa máquina não existe, tá ok? É só mesmo para demonstrar para vocês a configuração. Então tá aqui, certo? Vamos agora aqui em serviços, vamos então criamos a máquina, vamos agora criar o serviço, tá? Esse serviço servirá como uma publicação, tá? Da aplicação via SSL para a web, para que os clientes possam acessar esse serviço de forma segura. Então vamos aqui, vamos colocar aqui automático, vou colocar uma porta aqui qualquer, 8843. Tenho que selecionar aqui o serviço de VPN SSL. Pronto. Ao selecionar aqui, ele abre uma série de parâmetros. Vamos explicar cada um deles aqui. Primeiro, porta do servidor. É justamente a porta em que o AWG irá se comunicar com o servidor em limpo, tá? Ou seja, sem criptografia. É justamente a porta da aplicação web que é executada.
Por exemplo, eu tenho uma aplicação servidor de e-mail que é porta 80, né? Por exemplo, e ele não implementa nenhum tipo de criptografia, então eu colocaria aqui a porta 80. Então é realmente a porta da aplicação que se comunica a limpo com a AWG. Permitir a autenticação de usuário, tá, ok? Eu posso realizar uma autenticação do usuário utilizando os usuários do próprio AWG ou de uma base externa, de uma base LDAP, de uma base Microsoft, que é o nosso caso aqui. Posso aqui forçar a autenticação. Nesse caso aqui, somente os usuários autenticados irão acessar a aplicação. Temos aqui na atividade do cliente, ou seja, se der 5 segundos ele vai desconectar, tá certo? Eu tenho a conexão aqui também em 5 segundos e eu tenho a autenticação SSL. Eu tenho aqui um timeout de 15 segundos. Vou aqui em avançado. Tenho aqui, permitir acessos simultâneos de um usuário certificado a partir de IPs diferentes. Tá, ok? Então, sim, como eu falei para vocês aqui, eu posso fazer somente via certificado ou então via autenticação de usuário. Tá, ok? Então, eu posso aqui, a partir do momento que eu marco essa opção, eu possibilito que um usuário apenas se autentique em várias máquinas, em várias estações diferentes. Tenho aqui também limitador de sessão. Aqui eu posso colocar a quantidade de segundos de tempo de sessão máxima dessa conexão, ok? Eu posso aqui também permitir uma versão antiga do SSL, que é o SSL V2, ok? Vamos desmarcar aqui, tá certo? Vou desmarcar aqui também, não vou trabalhar com isso. Eu vou aqui em certificado, tá, ok? Aqui em certificado eu posso criar um certificado para que eu realize o tonelamento via certificado, tá, ok? Pode ser o mesmo certificado que utilizamos no proxy HTTPS. Então vamos aqui, laboratório, vamos colocar a mesma senha, vamos dar OK. Certificado carregado com sucesso, tá? Autoridade certificadora e tudo OK. Então esse aqui é o primeiro passo para a configuração. Vamos dar o OK aqui, Ele fala que o nome da entidade já existe, realmente já existe, está aqui. Então vamos alterar, vamos colocar aqui app. Vamos dar o OK aqui então. Pronto. Esse é o primeiro passo para a configuração, certo? Então a gente criou aqui o nosso serviço especializado para o proxy SSL e também a máquina. Então vamos aqui em configurações, certo? Parâmetros de configuração, vou maximizar aqui para melhorar a visualização de vocês e venho aqui em proxy reverso. Habilito o serviço de proxy reverso, venho aqui em inserir com o botão direito. Serviço de proxy SSL é justamente a porta que eu utilizei aqui, tá? Venho aqui e marco qual é o destino, é o servidor que eu quero publicar. E aplico. A partir desse momento o AWG está preparado para realizar o proxy reverso SSL. Certo? Porém, no nosso ambiente aqui, temos o firewall, tá? Então teríamos que fazer um NAT permitindo essa porta aqui, 8443, para acessar o AWG. Então seria mais ou menos assim. Vou acessar o meu firewall e eu já tenho aqui, vou só habilitar, vou criar aqui um serviço. Criei o serviço e vou colocar ele aqui, Vou retirar esse aqui. Exemplificando isso aqui, a configuração básica do proxy SSL reverso. Vamos voltar agora para a nossa apresentação e dar continuidade à nossa videoaula. Terminamos então a demonstração do proxy SSL reverso, tá ok? Vamos então dar continuidade à nossa videoaula e falaremos sobre cache. O que é o cache, tá? O cache ele é um armazenamento de objetos web dentro da sua infraestrutura. Ou seja, eu acesso um site www.acker.com.br e o serviço de cache armazena os dados, os JPEGs, os HTMLs dentro do seu HD, tá ok? Qual o objetivo disso? O objetivo é reduzir custos com o link, porque se o objeto já está dentro do seu cache, ele não vai buscar essa informação na internet. Somente irá buscar se ela estiver desatualizada, tá ok? Uma outra função é a aceleração da navegação da web. Como eu falei agora há pouco, ele não necessita buscar informações na internet.
Por exemplo, eu tenho um usuário 1 que vai no site www.bitdefender.com.br. E imediatamente eu tenho um usuário 2, tá? Que também vai para esse mesmo site, um usuário 3, um usuário 4, dentro de um certo período de tempo. E todos os objetos desse site já ficam armazenados já na primeira consulta, tá ok? Então ele será utilizado, ele será reutilizado nas demais consultas dos usuários que vão acessar esse site. Ele acelera a navegação, porque toda a navegação, ou parte dela, ficará dentro do seu ambiente de TI. O cache, ele tem 3 modos, tá? Como um todo, tá? Isso não estou falando somente do AWG. Então eu tenho um cache local. No cache local, o usuário vai ao proxy, né? Vai ao AWG. O AWG vai à internet, né? Recebe uma resposta do site, armazena os objetos dentro do seu próprio HD, tá? E responde ao usuário. Dessa forma, se um outro usuário, um usuário B, fizer a mesma requisição e se esses objetos estiverem na validade, o usuário ou o AWG não irá precisar ir à internet para buscar as informações. O AWG irá responder diretamente ao usuário, economizando link e tempo, pois a navegação ficará bem mais veloz. Tá? Isso aqui é o cache local. O cache remoto é basicamente a mesma coisa, porém o servidor de cache ele é apartado, ele é separado do AWG, ok? Então o usuário irá ao AWG, o AWG então irá ao servidor de cache que irá realizar uma busca dos seus objetos e caso tenha os objetos já atualizados, ele responde ao AWG que por sua vez responde ao usuário. Se por acaso os objetos estiverem inválidos, ou seja, estiverem expirados ou realmente não existiu o objeto do site em específico, o cache vai à internet, realiza a atualização dos objetos e, por sua vez, o proxy faz a consulta no seu servidor cache. Esse é o funcionamento do cache remoto. E temos a evolução do cache remoto, que é o cache hierárquico. Ele é um cache remoto, porém é distribuído de forma hierárquica as informações dos objetos, tá ok? Então o usuário vai no AWG, o AWG faz uma pesquisa em seus servidores cache e, ao encontrar esses objetos, os mais atuais, logicamente, o AWG irá responder ao usuário. Uma informação importante com relação ao cache hierárquico, eu posso limitar os domínios. Por exemplo, eu posso pegar um servidor cache, por exemplo, aqui no meu diagrama, e realizar caches do YouTube, ou do Google, tá? Ou do Globo.com, ou de algum site. Eu posso limitar domínios por cache. Iremos ver isso na nossa demonstração. Iremos realizar a configuração básica dos tipos de cache que nós podemos utilizar. Então vamos lá. Então, após essa explicação básica, né, com relação aos tipos de cache que o AWG pode fazer, vou demonstrar aqui a configuração que é bem simples, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui a do cache local, tá? Eu venho aqui em aplicação, filtro web, vou maximizar aqui e simplesmente eu marco cache interno habilitado. Dessa forma, o AWG irá guardar os objetos web dentro dele, dentro do seu próprio HD, tá ok? Ou não. Se eu quiser aqui, eu posso marcar cache externo habilitado. Eu tenho um servidor apartado em cache, certo? Um servidor standalone, remotamente, realizando aqui o cache. Ok? A gente pode deixar aqui marcado e pronto. Então, vocês podem perceber que é muito fácil, né, a configuração por parte da AWG com relação ao cache local e ao cache remoto, na verdade, o cache externo. E qual seria esse cache externo? Seria um squid mesmo, tá? Você pode configurar um squid, existe uma documentação vasta aí de como configurar o squid apenas para fazer cache. Eu posso vir aqui e aplicar. Agora eu vou demonstrar para vocês a configuração, que é bem simples também, por parte do AWG, do cache hierárquico. Eu posso vir aqui em cache, tá? Aplicação cache, e habilito o cache hierárquico. A partir do momento que eu habilito o cache hierárquico, abre-se campo onde eu posso ir inserindo os meus caches, tá? Posso botar aqui, ó, cache 01. Tá? Eu posso ter do tipo pai ou do tipo irmão, tá? Eu posso deixar como pai o próprio local, como já coloquei, então eu posso deixar aqui como irmão o cache remoto que eu vou colocar, certo? Então assim, ó, porta do cache é a porta 80 e tenho também a porta ICP, que é um protocolo que é responsável por intercambiar informações entre caches, tá? É um protocolo especializado, a gente chama de Internet Cache Protocol. Tá? Ele trabalha na porta padrão 3130.
tá ok? Ele serve realmente para intercambiar objetos web entre os servidores de cache, tá ok? E tem aqui a opção de logar na cache, tá? Colocar o usuário e senha do servidor cache, tá certo? Então aqui eu posso colocar, por exemplo, o servidor cache, aqui seria cache, posso colocar cache.local.lab, ou eu então colocar um IP qualquer, tá? 7216.0.12, por exemplo. Tá? E eu posso colocar aqui também informações de domínios, tá? O que significa isso? Significa que eu posso limitar a busca dos meus caches. Então, posso colocar aqui, não buscar nada do hacker.com.br. Vamos colocar aqui teste, uma senha qualquer, tá? Pronto, e apliquei. Então, já tem aqui, um servidor cache, tá? Se eu clicar duas vezes aqui, ele não vai buscar do hacker.com.br. Posso criar outro aqui também. Vamos criar aqui um 7216.0.34. É um servidor irmão também, porta 80. Vamos marcar aqui também, colocar um teste 2, 3, 4, 5, 6. E vou deixar aqui em branco, tá? Ou seja, ele vai buscar tudo. Vai aplicar e OK. Então temos aqui, dois servidores cache, tá certo? Sendo que o 34 ele busca tudo, ou seja, não existe nenhuma restrição de domínio, e o 12 tem uma restrição do hacker.com.br, ou seja, ele não vai cachear, né, ele não vai armazenar informações desse domínio, ok? Então, dessa forma aqui está explicado a configuração básica de servidores cache. Lembrando que esses servidores aqui, por exemplo, se você for configurar, poderia ser um servidor Squid especializado somente para realizar cache. Existe uma documentação vasta na internet para realizar essa configuração. Com isso, finalizamos os assuntos previstos para essa videoaula. Caso você tenha gostado, por favor, dê um like em nosso canal. Fique à vontade para distribuir esse conhecimento. Caso também tenha alguma sugestão, entre em contato em nossos canais de comunicação ou diretamente no nosso portal www.hacker.com.br. Até a próxima!